Perfeito. Vamos lá, né? Galerinha, né? Continuar aqui o nosso estudo sobre condicionais. Na aula anterior a gente fez uma questão, foi um vídeo mais curtinho aí, de 10 minutos, né? Então curtinho assim. No primeiro vídeo de meia hora tem toda a explicação sobre condicionais e nesse eu prometi a gente fazer aqui a URI 1036. Nós fizemos a 1035, tá aí no canal o vídeo anterior. O vídeo 15. Aqui nesse vídeo 16 a gente vai falar sobre a equação do segundo grau, especificamente a, o algoritmo de resolução conhecido como fórmula de Bhaskara, né? Vamos ler aqui e ver onde é que a gente encaixa aqui esse nosso conteúdo. Então nós vamos ler três valores do tipo float, leia três valores de ponto flutuante e efetue o cálculo das raízes da equação de acordo com Bhaskara aqui. Se não for possível calcular as raízes, aí tem as regras aqui. Mostre a mensagem correspondente, né, que é impossível calcular. Se for o caso aqui, você vai mostrar impossível calcular. Caso haja uma divisão por zero, uma raiz de número negativo. A condição é essa, né? Se não for possível calcular as raízes, caso haja uma divisão por zero ou uma raiz de número negativo. Beleza, entendi. Leia três valores de ponto flutuante, ABC, isso é a entrada e a saída. Se não houver possibilidade de calcular as raízes, apresente a mensagem impossível calcular. Caso contrário, imprima o resultado das raízes com 5 dígitos após a vírgula, né? Após o ponto aqui. Caso com uma mensagem correspondente conforme a mensagem abaixo. Beleza. Então, se for possível calcular as raízes, você vai apresentar R1 e R2, né, com igualdade, aqui os valores certinho. Se não for possível calcular, aí você mostra essa mensagem. Nós temos aqui os dois cenários, tá bom? Vamos aqui então para o código, né? Deixa eu fechar aqui, essa é a nossa anterior, essa é a URI 1036, que é a equação, né? Equação segundo grau, ponto PY. Muito bem, a estrutura básica dela vai ser def main. Muito bem, a gente precisa chamar a main aqui, ótimo. Tá bom? Vamos lá então fazer aqui as paradas. Os valores são do tipo float, né? Então vamos receber aqui os valores. Valor A vai ser do tipo float, então eu já faço isso, né? Na sua linguagem de programação você verifica o que você deve fazer. Você primeiro recebe, depois converte e como que você converte. Então o valor B e o valor C. B e C. Se a gente relembrando aí a regra de resolução da fórmula de Bhaskara, abre o Google, como eu fiz aqui, e vê que você vai lembrar lá da sua oitava série ou então do nono ano, né? As raízes são calculadas menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2, duas vezes o a. E aí tem uma regrinha, né, que esse b ao quadrado menos 4ac, ele é o delta, né, que é o discriminante da equação. Exatamente. Então, primeiro a gente calcula o delta para a gente saber o que vai acontecer, né? Se o delta for maior do que zero, significa que a equação terá duas raízes reais e distintas. Você lembra dessa frase, você é professor de matemática do nono ano ou da oitava série, né? No meu caso, oitava série. Se o delta for igual a zero, obviamente ele não vai interferir aqui na expressão, né? Vai ficar sempre menos b sobre 2a, porque aqui vai ser zero, zero não vai interferir em nada, as duas raízes serão iguais. E se o delta for menor que zero, é que vai dizer que não possui raízes reais. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente calcular o delta. Calcular o delta. O delta é b ao quadrado, o nome da variável é b minúsculo. Ao quadrado a gente faz assim, né? Isso eleva ao quadrado ou faz simplesmente b vezes b. Certo? B ao quadrado menos 4, vamos olhar, menos 4ac, né? Menos 4 vezes a vezes c. Preciso me preocupar aqui com parênteses, por que eu deixei coladinho aqui, por que eu não fiz isso, né? Por questões de leitura, né? A fórmula deixa bem mais claro, assim fica mais claro, a gente vê que é b ao quadrado menos 4ac. Perfeito. E aqui o delta é que a gente vai utilizar para tomar aqui as nossas decisões, né? Então veja lá.
Aí eu posso fazer a pergunta do jeito que eu desejar, em qualquer ordem. Eu posso de cara já perguntar se o delta é menor que zero, em vez de deixar por último. Se o delta for menor que zero, eu já posso dar a resposta esperada, que a resposta é impossível calcular. Impossível calcular. Ok, o delta não é menor que zero. E agora eu vou calcular as raízes. Ele não está interessado em saber se serão raízes iguais ou diferentes, né? Se ele estivesse com esse interesse na questão, a gente, além aqui, deveria verificar se o delta ele é zero ou se ele é maior que zero. Como ele não tem interesse, a gente vai calcular as raízes aqui e vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Se a gente tem que botar o menos b, né? Tá aqui. Menos b, mais ou menos, ou seja, esse mais ou menos significa que a gente vai ter que fazer duas vezes. R1 vai ser o mais e o R2 vai ser o menos. Ele chama de R1 e R2? Isso, R1 e R2. Tá bom? Então, R1, que é a raiz 1, ela será menos b mais a raiz quadrada do delta. Como é que a gente faz a raiz quadrada aqui? Tem algumas opções, pelo menos duas opções. Você pode elevar ao inverso, né? Pode pegar o delta e multiplicar por 1/2. Tá, mesma coisa, multiplicar não, elevar, né? Por 1/2. Ou você pode utilizar o pacote math, que é o que nós vamos fazer. Import math. Isso. Vamos importar o pacote, deixar o pacotinho desse jeito. E vamos botar aqui math.sqrt, square root, né? Então, esse aqui a gente vai botar. Eu quero tirar a raiz quadrada de quem? Do delta, não é isso? Menos b mais raiz quadrada do delta. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou dividir, então, tudo isso eu abraço com os parênteses, porque eu quero que tudo isso aqui aconteça, para então eu realizar uma divisão real por 2 vezes o A, tá bom? Isso é o R1. E o R2 é a mesma coisa, só que aqui é negativo, e aqui é chamado de R2. Em seguida, nós vamos dar os dois prints aqui, né? O print em R1, vamos pegar a fórmula certinha aqui, isso, para ficar tudo ok. F-string, né? Que a gente vai enxertar aqui uma variável. E aqui vai ser a raiz 1. Vocês lembram como é que faz isso aqui? Já nem me lembro mais, mas acho que é assim, né? Ponto 5F. Muito bem, R2, a mesma coisa, só que aqui é raiz 2. É isso, gente. Recebi os dados, calculei o delta, em seguida fiz a minha condicional. O delta é menor que zero? Beleza, é impossível calcular. Se não for, se ele não for menor que zero, significa que ele é igual ou maior. E a gente vem para cá. Não sei se está certo, né? Vamos saber se está certo aqui na execução. O algoritmo nós seguimos aí de acordo com a galera, né? Vamos fazer aqui o nosso primeiro, que é 10.0. 10.0. O segundo valor é 20.1. 20.1. E o terceiro valor é 5.1. 5.1. Vocês estão vendo aqui no cantinho, né? Se der erro, a gente corrige, qualquer tipo de erro, tá bom? Deu bacana aí, executou, né? Vocês já devem estar sabendo onde foi que a gente errou aí, né? Deu menos 29, né? Menos 29, deu quase certo, né? E deu 171, só deu errado aqui o que é mesmo? Só deu errado aqui o ponto, né, da vírgula. Onde foi que a gente errou aqui? Deixa eu fechar para a gente procurar. Qual foi o nosso erro aqui? Então, recebemos o A, recebemos o B. Foi nos dados o erro? 10.1, 20.1 e 5.1. Os dados estão aparentemente corretos, né? Menos B, tudo é menos B. Deixa eu dar uma olhada aqui na fórmula de novo. Tudo é menos B. Mais a raiz quadrada do delta, 2 vezes A. Vamos olhar aqui o delta. O delta é B ao quadrado
menos 4AC, menos 4 vezes AVC. Foi o que aconteceu. Deixa eu mandar printar aqui as raízes, a raiz 1, pelo menos, só para ver se o nosso erro foi aqui nessa formatação. Acredito que não. Vamos aqui de novo, né? 10, 20.1, 5.1. Enter, tá aqui, tá tudo certo, né? Tudo certinho aqui. Eu tô suspeitando que é o exemplo que tá errado. Será que é o exemplo que tá errado? Ou a gente errou aqui em algum momento? A, B e C. O delta tá ok. Maravilha, né? Achei o erro aqui. Parei, executei aqui para ver o que estava acontecendo. E foi um erro de pendas, né? Vejam só. Como o operador de divisão e multiplicação eles têm o mesmo poder, ele fez aqui na ordem, né? Então, quando ele pegou o resultado dessa expressão, ele fez a divisão por 2 e então ele multiplicou isso por A, né? E aí deu o resultado distorcido, como nós vimos lá. Só que pela fórmula é o seguinte, né? Pela fórmula diz que, vamos lá, por 2 vezes A. Então, primeiro isso tem que acontecer também isoladamente. Isso tem que primeiro acontecer esse produto. O resultado dessa expressão será dividido pelo resultado dessa expressão. Então, com os parênteses aqui, a gente faz com que isso aconteça. Então, vamos lá, agora vai dar certo. Já testei aqui agora há pouco, 10.0, 20.1 e 5.1, né? Beleza? Maravilha, né? Então, tranquilidade geral. Então, mesmo as questões mais simples aqui a gente vai aprendendo. O foco aqui foi a condicional e a gente de quebra ainda resgatou como utilizar um módulo. A questão de organização de expressões, até para não dar esse erro que a gente teve aqui. Lembrou de formatação aqui e a questão está supostamente resolvida, né? Vamos botar os outros exemplos aqui para ver se de fato está, né? Vamos mandar 0, 20.0 e 5.1, né? Run 0.0, 20.0 e 5.0. 5.0. Divisão por 0. Deu mais um erro aqui pra gente. Vamos ver se a gente botou tudo ok aqui. Ah, bacana, né? Ela disse aqui, se acontecer uma divisão por 0, né, também tem que ser impossível calcular, que é exatamente esse caso. Por que que deu divisão por 0, né? Porque o A foi 0, né? O A foi 0. Então, vamos lá. Se delta menor que 0, ou se o A for o quê? Se o A for 0, né? Se o A for 0, vai ser impossível calcular. Muito bem. Vamos rodar novamente. 0.0, 20.0, é isso? Vamos aqui. 20.0 e 5.0. Impossível calcular. Vamos para o próximo caso. Esses testes são bons que a gente vai olhando os cenários, né? 10.3, 203 e 5.0. 5.0. Assiste esse vídeo devagarinho, vai reproduzindo aí. Ó, deu tudo certinho, 2466 e 1968408. Vamos só acertar aqui o último para ver se vai dar certo também. Aqui é um típico caso de delta negativo, eu acho. Vou rodar novamente, 10.0, 3.0 e 5.0. 5.0 é impossível calcular. Bacana, perfeito, né? 14 minutos na equação do segundo grau. Tá bom, né? Bem explicadinho, resolvemos erros, formatamos, tirar essa raiz aqui do meio, tá tudo ok. Vou resolver mais questões aqui no URI, vamos escolher logo aqui para você já ficar sabendo, né? Essa foi a 1036, vamos olhar se a 1037 trata também sobre isso, né? Sim, bacana, muito boa. Vamos fazer a 1036, que é para receber um determinado valor e mostrar em qual intervalo a qual intervalo ele pertence, né? Os intervalos são esses, de 0 a 25,
de 25 a 50 e fora do intervalo aqui. 0,25, 25, 50, 75, 100 e fora do intervalo.